Então, boa tarde aí, pessoal. Dando continuidade, né, aos modelos de classificação. Um outro modelo que é muito simples também de usar e de tentar de compreender, né, como é que ele funciona é o KNN, tá? Ou vizinho mais próximo, certo? E o que acontece, né? A classificação dele ela é bem simples, baseada na distância entre as amostras, tá? E aí o que acontece? Esse tipo de algoritmo, né, a gente chama ele de baseado em instâncias. Por quê? Porque você não tem um parâmetro que ele vai aprender. Ele apenas vai agrupar, ele vai apenas tentar fazer uma separação, né, uma classificação de acordo com a distância, tá? Então, por isso que é chamado de baseado em instâncias, porque não vai ter um parâmetro que ele vai precisar aprender. E aí o que acontece? Ele vai pressupor que só a distância vai ser suficiente, tá? Para fazer uma inferência, né? Dizer que porque Fred e Ângelo andam muito junto, aí ele vai associar que são professores do Instituto Federal, né? Então ele acha que a proximidade vai fazer com que a pessoa, né, com o modelo vai dizer, não, esses caras, vou classificar esses caras como lá do IF, porque eles estão bem próximos, né? Alan está mais distante, aí está mais próximo ali do grupo ali policial, então aí ele vai associar essa proximidade, né? Então ele acha, né? Ele pressupõe que essa distância, né, entre as amostras é suficiente para ele já fazer uma inferência. E qual é a bronca desse modelo, né? A bronca é exatamente você achar um valor de K, tá? Eu vou explicar o que é esse K, tá certo? Porque a gente vai fazer aqui um exemplo bem simples no Excel, porque dá para explicar mais ou menos como é o algoritmo. E aí vocês vão compreender depois, quando estiverem lá no Scikit-learn, fazendo a implementação, vocês conseguem lembrar e visualizar o que o modelo está fazendo, tá? Esse é mais ou menos o objetivo aqui dessa parte inicial. Uma outra questão aqui que a gente lá na frente vai falar sobre a dimensionalidade, tá? A dimensionalidade é quando você tem, por exemplo, você pega um dataset de uma escada, você pode ter aí de 300 a 400 variáveis, né? Ou features, né? E aí você tratar isso pode ser algo complicado para esse tipo de modelo, tá? Por que isso? Porque essa métrica de distância que ele usa pode dar problema, né? Ou seja, as features estão tão próximas umas das outras que você não vai encontrar distinção entre quem está próximo ou quem está mais distante, tá? E aí isso o modelo pode ficar não ter um desempenho adequado. Então, como é que ele faz, né? Ele trabalha em cima de distância, né? Então, a primeira distância que a gente vai ver, eu botei um link aqui, tem milhares, né? Assim, é um negócio, eu nunca imaginei que tinha tanta distância para calcular isso aí. Mas a primeira, assim, que é mais conhecida é a distância euclidiana, né? Ou a norma L2, tá? Vocês vão escutar muito por aí esses dois, né? A gente vai falar de norma L1 e L2, tá? Então, a primeira característica dela, né? Ela é apropriada para dados contínuos, né? Para atributos contínuos, tá? E ela tem um probleminha, né? Porque a questão da raiz, né? Então, quando a gente está programando, né? Implementando um modelo, são algumas coisas que a gente precisa ter em mente, né? Então, por exemplo, você está trabalhando com logaritmo, né? Com potência, com raiz quadrada, né? Então, às vezes tem modelos numéricos que você pode ter problema com isso aí. Então, você precisa criar uma outra estratégia para poder programar isso. Uma outra característica também da L2 é que ela é sensível a outliers, né? Então, ela pode ter algum tipo de dificuldade, né? Caso você tenha ali um ponto muito distante daquele conjunto de dados, tá? E aqui eu coloquei a definição, né, matemática aqui da distância, né? Coloquei dois pontos aqui de exemplos, o ponto A e o ponto B, né, com seus respectivos valores, né? São dois parâmetros aqui, x2 e x1. E aí ele calcula essa distância entre esses pontos, tá? Então, aqui eu coloquei essa fórmula aqui para mostrar a vocês como realmente calcular, né? Vai ser o somatório das distâncias, né? Entre os dois pontos, né? As coordenadas aqui dos dois pontos. Então, o que é que se faz, né?
Então, eu vou pegar o primeiro valor, menos esse, e elevar ao quadrado. Foi isso que eu fiz aqui. Depois eu somo, né, porque eu tenho aqui o somatório, né, e aí eu vou pegar a segunda medida aqui, né, a segunda coordenada, e subtraio dessa outra aqui, tá? E aí, eu fazendo a continha aqui, eu vou chegar numa distância entre os pontos A e B, tá? Então, basicamente, o modelo vai fazer isso, né, para a gente, vai calcular as distâncias entre os pontos, tá? E depois a gente vai entrar no algoritmo. Primeiro a gente vai só ver como é que ele faz internamente para calcular essas distâncias, tá? Porque quanto mais próximo, né, ele vai classificar como de uma determinada categoria, tá? A outra norma que é também bem conhecida é a distância de Manhattan, tá? O pessoal fala, né? Não sei se aí Fred pode me corrigir. Ô, Ângelo, Oi, pode falar. no caso aí, essas distâncias aí, em cima de uma mesma feature, assim, o mesmo parâmetro, valor de uma mesma coluna ou entre colunas? Não, são dois valores aqui, ó. Você tem duas características, por exemplo, pressão, temperatura, né? Ou você quer, você tem duas características aqui, pressão e temperatura, e você quer ver se eu vou dar um exemplo aqui do carro, tá? Por exemplo, no carro a gente mede a temperatura do óleo, não é isso? E temperatura do óleo e temperatura da água do radiador, por exemplo, né? A gente tem essas duas características, essas duas medições lá. E aí, por exemplo, você tem seu carro, certo? Você tem seu carro, ou seja, a gente pega várias medidas de vários carros e a gente plota esses dois carinhas aqui, temperatura do óleo, temperatura do radiador, certo? E aí você vai dizendo, ó, tal carro ele tem a temperatura do radiador nesse ponto aqui. Então ele tem uma coordenada para a temperatura do radiador e a do óleo. O outro Hum, já trabalhou um pouco mais quente ali na temperatura do radiador. E aí o que acontece? Você vai colocando cada pontinho desse relacionado a essas duas variáveis aqui, essas duas features, e você vai sim, plotando os pontos. E aí o que é que você quer com o modelo? Que ele vai dizer o seguinte: quais desses carros, cada pontinho desse representa um carro, né? Um conjunto que o carro mediu lá. Aí você vai dizer o seguinte: o carro vai bater o motor ou não? É sim, baseado, né? Bater o motor, né? Seria o que você classificar. Dada a temperatura do óleo e a temperatura da água, você conseguiria classificar o carro que bateu o motor ou o carro que trabalhou normal? E aí o sim, modelo ele vai tentar, por proximidade, dizer o seguinte, ó, quem está nesse lado aqui direito são os carros que bateram o motor, certo? E você já rotula isso. Os carros que trabalharam mais frio, tanto na temperatura da água e do óleo, eles estão nessa classe aqui. E aí você rotula isso, né, numa tabela. E aí o que acontece? Dado um carro X, agora, eu já rotulei. Né? Isso aqui é o meu histórico de carro que bateu o motor e carro que não bateu o motor e as respectivas temperaturas. Aí, dado um carro X com a temperatura de água tal e temperatura do óleo tal, ele vai bater ou não o motor, entendeu? Aí você joga ele aqui no meio, né? Digamos que o X está aqui nessa região. Aí você não sabe dizer se ele está mais para bater o motor ou se ele está para não bater o motor. E aí o modelo vai classificar isso para você. Ou seja, sim, um novo dado que ele nunca viu, ele vai tentar dizer para você, vai bater o motor ou não vai bater o motor, entendeu? sim. Isso é o exemplo do carro, mas pode ser para óleo o sistema hidráulico da turbina, alarme, né? Você pode rotular isso e, dado uma nova situação, ele vai tentar classificar e aí ele vai dizer o seguinte, ele vai calcular agora, então o que é que o modelo vai fazer? Aqui é o X, né? Vocês estão vendo aqui o X. Então é o dado novo. Então ele vai pegar todas as distâncias de dos outros pontos que eu tenho em relação ao X, tá? Então ele vai calcular e depois que ele ordena os dados, calcula a distância, né? Pode ser a euclidiana, de Manhattan, ele vai calcular e depois vai dizer, ó, pela proximidade aqui, esse cara é mais para bater o motor do que para não bater o motor, Sim. tá? Então por conta da distância, porque você já tem isso rotulado, né? Aham. Você tem um histórico de temperaturas que bateram no motor e aí você quer saber o seguinte, ó, aquele carro ali ele só anda em temperatura alta, né? Acima de 90 graus, né?
já é alarmante, assim, né? O pessoal lá no ponteirinho do carro, geralmente eu fico olhando assim a temperatura do carro e ela fica ali em 90, né? Pelo menos Uhum. o que eu lembro do meu é assim. Aí você fica ali, né? Se der uma subida, você para o carro, porque pode ser o radiador, Isso. é óleo, né? Eu acho que é uma coisa que a Ah, gente aqui, todo mundo conhece um pouco de carro, né? é. Mas, assim, no caso, é interessante essa análise aí para, vamos dizer, parâmetros que tem um ponto em comum ali, né? Que, porque, por exemplo, bater o motor pode ser tanto pela temperatura do óleo, da água, Sim, mas sim, se tivesse uma terceira variável que não tivesse nada a ver com influenciar para bater o motor, dá para sim. traçar a distância com. Pronto. Então, aí é que tá. É aquela história que eu falei aqui, ó, sobre a dimensionalidade. Né? Porque ali eu coloquei só dois parâmetros, né? Mas quando você vai para uma turbina, que ela tem ali, eu não lembro agora de cabeça, mas a faixa de 400 parâmetros, aí isso aqui fica complicado. Imagina tu plotar isso aqui, 400 parâmetros É, aqui. é, Entendeu? Então a dimensionalidade é um problema terrível, né? Na parte de dados. Por isso que a gente vai estudar lá na frente a PCA, análise certo. componente principal, para a gente tentar reduzir essa dimensionalidade e tentar extrair informação, porque humanamente falando, a gente só consegue enxergar uma coisa até 3 dimensões, né? Depois Sim. disso, o gráfico fica sem sentido. A Tem gente olha um algum, gráfico 2D, não entende, imagina um é, 4D, 5D. tem algum conceito assim de grau de liberdade para esse análise de dados aí, para ver o quanto uma variável está presa a outra e tal? Tem, né? Você pode fazer a análise exploratória, tá? E, por exemplo, tentar fazer um estudo de correlação, Sim, tá? sim. Ver, porque, por exemplo, eu podia associar essas duas temperaturas, né? Aqui eu estou chutando, obviamente, é só um exemplo hipotético, mas de repente eu fiz toda a análise, né? Eu puxei lá do carro toda a minha análise de tudo que ele mede um monte de coisa, né? O carro. E aí eu percebi que para bater o motor, as temperaturas da água e do óleo são as que têm mais correlação entre si do que a Uhum. temperatura interna do carro, que ele também mede, né? Do Sim. ar-condicionado, por exemplo, Uhum. né? Então tem esse tipo de coisa que você correlaciona. Intuitivamente a gente já sabe, né, que provavelmente pode ser isso. Mas digamos que você não conhece nada de carro e você tem lá a temperatura interna do carro, né, do ar condicionado e temperatura e as temperaturas da água e do óleo, né? Então Sim, quem não conhece vai saber, pô, será que porque o carro andou quente sem ar condicionado, será que bateu o motor? O cara sim, que não sim. conhece, ele fica viajando, né? É, Por exemplo, no caso de uma turbina, que é um negócio absurdamente cheio de sensor, cheio de alarme, é uma loucura aquele negócio, realmente você fica com a quantidade de variáveis para tratar, e aí você não sabe dizer, a pá voou, o IOL deu problema, a torre caiu, para você dizer assim, foi tal sei. variável, né? Porque você tem a variação do vento, você tem uma série de fatores ali que podem influenciar naquela falha, né? Isso, verdade. Aí por isso que aqui, obviamente, né, quando a gente está dando aula, a gente só bota duas variáveis, né? Que a gente não é doido, até para poder explicar o que é essa distância, né? Que ele vai ficar calculando em relação ao novo ponto que você jogou lá. Ou Sei, seja, você sei. já tem uma base de dados rotulada do que deu defeito, do que não deu, entendeu? Com características que vão determinar aquilo ali e você joga uma nova situação, tá? Porque, por exemplo, se você jogar um ponto aqui, visualmente, você não precisa nem do modelo, né? Porque o novo carro está aqui, eu já sei que todas as características de temperatura aqui, pelo histórico, eu já sei que o carro bateu o motor. Ou se vier um ponto aqui, também fica fácil para você inferir que esse carro provavelmente não vai bater o motor. Mas se ele tiver aqui na fronteira, né, entre esses dois limites aqui, aí é onde está a dificuldade de você determinar. E aí, quanto mais variáveis, isso fica uma tarefa que, assim, humanamente você não consegue mais classificar, entendeu? Uhum. Então, Beleza. isso, a gente pode usar isso para detecção, para classificar falha, né? Dizer que se teve falha ou não. Eu vou dar um exemplo aqui simples de câncer, por exemplo. De acordo com o tamanho e a textura do câncer, o cara vai ser benigno ou maligno. Então o cara rotula e aí depois que você joga uma nova situação de um paciente, o modelo vai dizer se ele está com câncer benigno ou maligno, tá? Mas basicamente é isso aqui que ele faz, né? Baseado nessas distâncias, tá? A princípio, a primeira coisa que ele faz é calcular a distância, tá?
Beleza. Aí ele calcula aqui. Eu vou mostrar o link para vocês, eu vou abrir aqui. Pra vocês verem a quantidade de distância que você pode calcular. Aí tem a norma L1 também, que o pessoal usa muito, que é a distância de Manhattan, tá? E aí ela também é apropriada para atributos contínuos, tá? E aí, veja como é a história. Ela já é preferível para problemas com muitas dimensões, tá? Que é a história da maldição que todo mundo fala, né? A maldição da dimensionalidade, porque são tantos parâmetros, né? Porque a gente aqui na engenharia, a gente acostumou muito, né? A trabalhar 2D, três variáveis, né? A gente tinha essa coisa. Mas quando a gente vai pegar um dataset de uma medição de turbina, ou até mesmo dados na internet, a quantidade de parâmetros é enorme, né? Então, por isso que chama essa história da dimensionalidade. Você não consegue extrair informação com a quantidade de features que tem ali, né? Por isso que a gente tem métodos para reduzir a dimensionalidade. Aí a norma de Manhattan, ele calcula diferente, tá? Aí ele já tira aquela história da raiz quadrada, tá? Então ele calcula bem mais simples o valor absoluto das distâncias. Então ele pega esse valor aqui, menos esse aqui, e faz o valor absoluto mais a diferença desse aqui sobre esse aqui, né? E aí dá outro valor. Observe que os mesmos pontos, né, dependendo de como você calcula a distância entre os dois pontos, dá um valor diferente, tá? E aí você vai usar de acordo com o teu problema. Depois tem a distância de Minkowski, né, que é uma equação que é genérica, né, é uma generalização. Então ele pega aqui aquela mesma equação agora, só que generaliza, tá? Onde P o número 1 é Manhattan, né? Se você substituir aqui, você volta para essa equação. E se você colocar 2, que é euclidiano, você vai ver que você vai ter aqui a raiz quadrada, né? E aqui ele vai mostrando o cálculo aqui, né? E o gráfico que vai se formando de acordo com a quantidade de P, né? E se você observar, à medida que P vai para infinito, né? O meu espaço aqui se torna um quadrado, tá? Aqui eu vou mostrar aqui para vocês mostrar aqui para vocês rapidinho. Deixa eu sair aqui. Só para mostrar aqui esse link aqui. Deixa eu ver se vai funcionar. Não funcionou. Mas só para vocês terem ideia de que isso é um assunto absurdamente extenso, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Tem essa WikiR, não sei se vocês já viram isso aí. É tipo uma Wikipedia para a parte de estatística, né? Então aqui ele também explica, ó, só que tem 46 cálculos de distância, tá? Então não fica triste não, que a gente vai botar isso na prova não, tá? A ideia aqui é só mostrar a vocês qual é a ideia de cálculo de distância. Mas se você for olhar aqui nesse site aqui, ele vai falando um monte aqui, ó, tá? Um monte de coisa aqui que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Enfim, só para vocês conhecerem, por curiosidade, né? Vocês saberem que existem, pelo menos aqui tem 46, tá? Então vocês podem Não vai cair na sua prova, mas vai cair na minha. Oh, Isso é lá pro pessoal do PPGEC, né? O PPGE não vai estar livre, né? Aí Anderson pira. Anderson, calma, Anderson. Não pire não, E a outra também, né, que é a questão da similaridade, né, que é o cosseno, tá? Que esse conceito também é muito usado também lá na frente. Veja que tudo que a gente está estudando aqui para machine learning também vai se aplicar lá para deep learning, tá? Todos esses conceitos. Então, se vocês aprenderem, entenderem aqui esses conceitos, a gente também leva isso lá para deep learning também, tá? Então, fica esperto aí que eles são muito entrelaçados entre eles, tá? Aqui, o cosseno tem essa característica para atributo contínuo ou assimétrico também, tá? E aí o pessoal usa muito para mineração de texto. Quando você fala de texto, aí você já vai pensar em redes neurais recorrentes, né? Então, quando a gente for lá ver rede neural recorrente, você já vai
vai ter esse conceito também da similaridade do cosseno, tá? Então, o que é que ele vai fazer basicamente é medir o cosseno entre o ângulo entre dois vetores, tá? E aí você precisa dar um tratamento aqui nos dados para poder você fazer essa continha aqui que ele indica. Então, aqui eu coloquei um exemplo bem simples, né, de vários vetores. Então, o meu vetor de comparação é o azulzinho aqui, tá? Então, veja que o azul e o verde, eles são maximamente similares, tá? Então, quando você faz aqui a conta, né, do cosseno entre esses dois vetores aqui e o valor dá 1, ele indica que você tem máxima similaridade, tá? Então, é uma forma matemática de você dizer assim, ó, esses caras são similares, tá? Quando você vem aqui para o vetor amarelo, então você tem aqui menos 1, né, conteúdos maximamente opostos, né? Então, é exatamente o conceito do vetor oposto, né? Depois você vai ter aqui o vetor azul e o marronzinho aqui, zero, né, descorrelacionados. E depois você vai ter outro, né, que vai estar aqui no meio termo, né, entre o marronzinho e o verde, vai estar o roxinho aqui, que são conteúdos parecidos, tá? Então a gente faz essa continha, né, o algoritmo vai fazer a continha para a gente, e claro, e ele vai indicar essa similaridade, né? Então a gente também usa muito para texto isso aqui, tá? Então aqui, resumindo, né, a classificação vai ser baseada numa votação. Então depois que eu criar calcular todas as instâncias para a variável que eu quero classificar, né, eu vou pegar aqui todas as distâncias, né, da classe A, classe B, e vou dizer se essa bolinha vermelha ela é, né, de qual grupo, se ela é amarela ou se ela é roxinha, tá? Então, quem tiver maior número de votos, né, como qualquer democracia, vai ganhar, né? Então, se a classe B tiver mais votos, então a bolinha vermelha vai ser classificada como classe B, tá? Então, o que é que o modelo precisa? Como qualquer outro, uma base, né, de dados para ser treinado, uma medida, tanto de similaridade como dissimilaridade, né? E o valor de K, que é o número de vizinhos, tá? Então, eu vou explicar esse número de vizinhos, porque você pode ir aumentando aqui o valor de K, né? E aí ele vai classificando de forma diferente, tá? E uma coisa interessante é que esse K aqui não tem regra, assim. É só com a experiência, né? Você vai colocando e vai vendo se o teu modelo está overfitando, né? Ou subfitando, né? Os dados. Então, eu peguei aqui um exemplinho, um dataset aqui de câncer, né? Então, você tem aqui o raio, né, do tumor e uma medida de textura, tá? E aqui você já tem um especialista que classificou para você, né, baseado na experiência que ele tem, ele já veio aqui e colocou quem é maligno ou não. Então, se você tiver um câncer com raio de 15 e uma textura de 20, é maligno, tá? Nesse exemplo aqui, eu coloquei no Excel o cálculo da distância L2, tá? Então, eu vou mostrar a vocês aqui no Excel como foi que eu fiz. E aqui eu tenho uma nova situação que eu quero dizer, porque, humanamente falando, se você olhar aqui para esses valores e olhar para esse novo dado que eu coloquei aqui para classificar, você com certeza não vai conseguir dizer se esse raio de 13 com a textura de 18 vai ser maligno ou benigno, né? E aí você joga isso pro modelo tentar determinar. Então aqui, por exemplo, eu plotei essa planilha aqui no Excel e aqui estão os dados espalhados, tá? Então, por exemplo, se você pegar aqui assim, ó, você vê que do ponto de vista de raio, ó, existe, né, algumas coisas próximas. Então, não dá para saber se estiver próximo aqui é maligno ou pode ser benigno, né? Então, o que é que determina se é maligno ou benigno? Então, tem duas características que a hora que você pode ficar confuso. E se você botar um ponto aqui, que é o caso desse ponto aí laranja, né? Isso aqui é o que? É maligno, é benigno, né? O azulzinho é benigno, tá? Ficou errado aqui. Então, e outra, né? Isso aqui você está falando com vida, né? Então, você chegar para o cara e dizer que ele está com câncer maligno e simplesmente você errou aqui no Python, né? Usou o parâmetro errado,
o cara vai entrar em depressão, ou ficar preocupado, ou pior ainda, né? Dizer que é benigno e o cara tá com câncer que vai matá-lo, né? E aqui eu coloquei um fluxo, né? O algoritmozinho simplificado de como ele trabalha. Então, a primeira coisa, você vai pegar uma métrica de distância, né? Manhattan, distância euclidiana, e fazer o cálculo. Aqui eu peguei a distância L2, tá? E aí o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando a distância desse ponto com esse ponto, desse ponto com esse ponto. E aí eu vou fazendo para cada um os pontos e calculando aqui, tá? Eu vou mostrar aqui no... Eu estou com ela aqui no Excel. Deixa eu só... Fiz aqui. Pronto, eu fiz aqui o cálculo. Ó. Então, como é que funciona o modelo, né? Eu fiz aqui no Excel, porque Excel é uma coisa que todo mundo minimamente conhece, né? Então, aqui eu tenho uma base de dados que foi colocada para o modelo, e aqui eu faço a continha. Essa continha que vocês estão vendo aqui é aquela raiz quadrada da diferença ao quadrado de cada um dos pontos em relação ao ponto que eu quero classificar, tá? Então, ele está pegando 13 menos 14 eleva ao quadrado, 18 menos 23, eleva ao quadrado e soma, vai dar 5,09. Próximo ponto, 13 menos 15, eleva ao quadrado, 18 menos 28, eleva ao quadrado, vai dar 10,8. Então, eu faço todo o cálculo das distâncias de cada um, tá certo? Faço toda a continha. Tá? Depois que eu faço essa continha aqui das distâncias, eu vou para o próximo passo, que é ordenar as instâncias. Então, eu ordeno do menor para o maior em termos de distâncias. Tá? Então, quando eu fiz isso, ó, você vê que fica misturado o diagnóstico. Né? Fica benigno misturado com maligno por conta da relação da distância aqui. Tá? Então, eu fiz isso também aqui no Excel. Peguei aqui, fiz a classificação. Né? Observe que quando você classifica, né, coloca elas em ordem por distância, né, você vê que já dá uma separada diferente. Então, fiz a continha aqui das distâncias, coloquei em ordem ordenada da menor para maior. E aí eu seleciono o número de instâncias, né, que você vai colocar, que é exatamente o valor de K. Se o K for 1, você vai selecionar a primeira instância. Se você colocar aqui, por exemplo, K igual a 2, aí eu venho aqui e seleciono essas duas. Aí vamos para a votação. Tem quantas benignas? 2. Então, se K igual a 1, só tinha uma, né? Então é benigno. Se o K for igual a 2, eu vou pegar essas duas aqui, vai ser benigno. Se eu pegar K igual a 3, né? K igual a 3, 3 amostras, então eu venho aqui, ó, e venho aqui e avalio. Agora tem 2 votos para benigno e 1 para maligno. Continua benigno. K igual a 4. Aí eu venho aqui agora e faço a relação. Tem quantos votos para benigno? 3. Continua maligno. E observe que à medida que eu vou aumentando os K, né, eu já fui para 4, agora eu vou para 5. Tá? Então eu seleciono mais um aqui e vamos para a votação. Tem 3 benignos e 2 malignos. Benigno ainda ganhou. Para K igual a 6. Né? Aí vamos lá. É só vocês entenderem o valor do K. Né? Aí agora eu tenho 3 malignos e 3 benignos. Veja que agora começa a dar problema, né? Ó, tenho 3 benignos e 3 malignos. Aí você percebe que como eu vou aumentando o K, né, eu posso ter complicações. Se eu aumentar mais um pouquinho agora, eu faço o desempate. Eu vou para 7. Então é sempre bom você colocar esses valores aqui ímpares, né? Porque senão, se tiver um empate aqui, ó, para 6 deu empate, né? E aí você vai classificar de que forma? E se você coloca 7, né, número ímpar, você sabe que não vai dar, independente do dataset, né? Então, se eu for aumentando aqui, ó, vai chegar uma hora que ele vai vai ter problemas para classificar. Que é basicamente você olhar ali a tabela inicial, né? Porque se você olhar aqui, eu tenho mais dados como maligno do que mais dados como benigno. Né? Então, se eu sair pegando aumentar o K, né, indefinidamente, vai chegar uma hora que quem tiver prioridade é que vai ser o maligno. Percebe essa distinção aí da questão do K? Tá? Então, por isso que a escolha do K ela é importante, tá? Porque você pode mudar completamente o resultado
do teu modelo por conta dessa história do carro. Ele pode começar a dizer que uma coisa era maligno e dizendo que é benigno, né? Só por conta da quantidade de amostra, né? De vizinhos mais próximos, tá? Obviamente, aqui, voltando para o exemplo para uma amostra, né? O próximo passo, né? Você seleciona a primeira amostra, que é o K igual a 1, então eu vou pegar essa primeira, eu vou atribuir o rótulo majoritário. Se eu puxei lá a distância de 2, né? Ela é a primeira distância, e o diagnóstico é benigno, eu vou dizer que o meu tumor, né? O meu não, né? O do paciente é R igual a 13 e a textura 18 vai ser benigno, né? Eu classifico. E vocês viram que à medida que eu fui aumentando o K, até um certo ponto, continuou sendo benigno, apesar de no dataset ter mais dados para maligno, né? Por isso que tem essa questão. Você pode pegar um dataset de falha, detecção de falhas. Obviamente, uma máquina dita normal, ela vai passar mais tempo operando corretamente do que anormalmente, né? Então, você vai ter um dataset todo desbalanceado, ou seja, o modelo ele vai ficar vendo o tempo todo aquela condição, né? E aí você pode treinar e criar um viés ali para ele, quando ele vê um próximo dado, ele vai dizer, oxe, isso aí tá bom e não tá. Né? Então esse é um dos detalhes aqui que a gente tem que ter. E aí aquela história, né, que o pessoal gosta de chamar de hiperparâmetro, né? Por quê? Porque é bilhões de parâmetros, né? Ele vai ter que ser experimentalmente, né? Então é complicado. E isso a gente conseguiu ver aqui com essa tabelinha de forma bem rápida, né, a influência do K no diagnóstico aqui, né? Se o K vai quebrar ou não, se vai ser benigno ou maligno. Né? E aí tem umas coisas que a gente tem que ter cuidado, né? Eu mostrei a vocês que vai impactar o resultado, tá certo? Das tuas predições. Então, a gente viu que quando eu coloquei valor pequeno, né? Então, você vai ter uma questão de flexibilidade, né? Ou seja, ele vai tender a overfitar isso aqui. Então, eu vou ter menos viés e mais variância. Quando eu começo a aumentar o valor dele, né? Então, ele começa a ficar mais robusto, né? Ou seja, eu vou ter mais viés, tá certo? Por que mais viés? Porque dependendo da quantidade, né, de benigno ou maligno, ele vai tender a dizer que aquele cara é tudo benigno, né? Ou seja, ele vai privilegiar a classe majoritária, underfitando aqui o teu modelo. Então aqui é um dataset onde tem vários pontos, né? Mas é a mesma história, a textura e raio, né? E aí aqui vai mostrando o que vai acontecendo com a separação do modelo. E aí observe que a parte rosa, os pontos vermelhos sobre a parte rosa são os dados, né, que ficaram no maligno, e o azulzinho com pontos azulzinhos, né, é o benigno. E aí se você observar, com K igual a 1, você vai ver que a parte azul, ó, ele conseguiu separar, né? Ele vai overfitando aqui bem. E aqui, ó, você vê que no meio ali tem um pontinho azul no meio dos rosas ali, né? Ou seja, vai ter um caso que ele vai dizer que é maligno e não era, tá? Por conta dessa característica. À medida que eu vou aumentando o K igual a 5, aí você vê que de um pontinho azul no meio dos vermelhos, já surgiram quantos? 1, 2, 3. Ou seja, ele já ia classificar 3 cânceres benignos como maligno. K igual a 15. Aí você observa que ele começa a englobar vários pontos, certo? Que aqui agora eu aumentei, ó. Tenho 3, do 4, 6, 4, 7 pontos, né? Então, à medida que eu vou crescendo o K, ele começa também a errar, né? Ele começa a errar a predição, tá? E chega uma hora que você coloca um K tão grande que aí ele começa a classificar tudo como maligno, porque ele vai privilegiar a classe majoritária. Ou seja, o teu modelo vai chegar uma hora que ele vai enlouquecer lá e vai começar a classificar tudo errado, né? Então, isso é experiência, né? Então, como você pode testar o parâmetro, né, e verificar a taxa de acerto? Então, por exemplo, a gente teve 3 erros, né, com K igual a 5. Então, se você fez um teste com K igual a 15 e aumentou o teu erro, que é um assunto que a gente vai estar falando também nas próximas aulas sobre
como medir, né, a qualidade desses modelos, né? Quando a gente explicar mais alguns modelos, a gente vai juntar tudo num balaio só e vai fazer as análises, né, de qualidade desses modelos para a gente entender quando um modelo é melhor do que o outro para aquele determinado dataset, tá? Então isso aqui é empírico, então você vai testar, você vai ver que piorou o score aqui de qualidade do teu modelo, então você volta aqui para o parâmetro, né, igual a 5, tá? Então isso é uma coisa também que se fala muito, né, de tunar o modelo, né, deixar o modelo tunado para ele dar o melhor desempenho nos resultados, tá? Então a gente agora vai pegar esse mesmo conceito e jogar isso agora no Python, né? No Excel a gente viu o modelinho pequenininho, dá para fazer, né? Dá para a gente fazer essa inferência, mas quando a gente tem megas, né, gigas de dados, fica inviável trabalhar com Excel. E aí tem que partir realmente para uma ferramenta de programação, né, tipo Python, tá bom? Então eu vou dar uma pausa aqui na gravação, porque aí a gente, quando começar a próxima etapa, aí a gente faz outra gravação com a parte prática aqui no Python, tá?